Salve, salve, programa Alternativa A, começando isso aí. E já é tradição, estamos aqui com o nosso programa tradicional nessa época do ano, porque está se aproximando o INET, o 18º Festival, né, Internacional Documentário Musical. E como é de praxe, ele está aqui no Alternativa A, ele que é o nosso sócio, né? Nós não temos o Banco Master, temos Marcelo Alit aqui conosco, né? E, como sempre, viemos falar aqui, né, dessa 18ª edição do INET. A maioridade chegou, né? Chegou a maioridade, podemos ser presos agora, aquela coisa, certo? Salve, Elite, obrigado pela sua presença aqui na Alternativa mais uma vez. Salve, Alex, tudo jóia? Como é que tá? Salve, salve, ouvintes da Alternativa A. Se estamos sentindo falta de montanha, onde estará a É, montanha? Montanha está entretido em meio a livros e leituras e estudos e, né, É tá um grande encalacrado. intelectual. É, o nosso homem, né, dos livros. O Alit, 18ª edição do INET, né? É, 18ª. Lá atrás, quando começou, você imaginava que ia chegar a 18ª? Olha, não, cara, eu me lembro que quando você olhava assim para frente e falou, velho, se passar de 10 tá bom, né? Se passar de 10 tá bom. E estamos aqui, 18º, e sem falhar, né? Não é o 18º que, pô, falhou um ano e tal, não, a gente estamos há 18 anos, fazendo todos os anos, do jeito que dá. Nem todos os anos foram assim, grandiosos e tal, mas a gente fez o festival do jeito que deu e estamos aí, cara. E é o 18º e, cara, e vai acontecer de novo. O Alit, você está falando, né, como sempre, né, nem todo ano dá para fazer o que, né, a gente pensa em fazer, mas tá aí o festival novamente, saiu e tal. E eu queria aproveitar para falar um pouco em relação justamente a isso, né? Financiamento, grana, como é que tá? A gente falou bastante, né? Desde quando a gente começou a conversar, desde a primeira vez que você participou da Alternativa A, né? Em meio ali, né? O INET tinha, né, pandemia, vocês se organizaram ali para fazer as apresentações online, streaming, aquela coisa toda. Né, aquele momento que a gente está bastante complicado do ponto de vista político, né, mas como é que está hoje? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Caramba, Alex, eu tenho um pouco a sensação de que mudou pouco. Assim, mudou, teve mudanças, não foram necessariamente para bem, eu acho. Tem algumas políticas públicas que eu desconfio assim, do resultado delas a longo prazo e a médio prazo também, por não dizer a curto. Mas, enfim, mudou coisas. Agora, do ponto de vista de grana, para a gente, assim, no geral, tá ruim, tá muito ruim, assim, de patrocínio. A galera tá realmente vivendo muito de edital, muito mesmo. A gente mesmo esse ano foi salvo por edital. Não foi com empresas, ao contrário, as instituições que nos apoiam, muitas delas diminuíram o cachê, o aporte, e a única que foi quase obrigada a dar um pouco mais, porque não corrigia há 5 anos, quando já vários outros festivais já tinham sido corrigidos e tal, e enfim, mas chegamos. E aí deu a sorte, ou enfim, a questão que é, conseguimos um edital do PROAC, e aqui estamos, sacou? E vai rolar, e vai rolar. E estamos aí. Mas, É isso assim, aí. no geral, Alex, tá ruim. Tá ruim. Você vê, você conversa com o pessoal e tal, assim, se não sai de política pública, não sai de lugar nenhum. Tá muito complicado. Você que roda também em outros festivais, está na mesma vibe. Rio. Olha, assim, tem algumas coisas, os grandes, grandes mesmos, eles têm braços políticos, por assim dizer, eles conseguem, eles têm uma estrutura, assim, o INET não tem estrutura, o INET é eu e o Léo, e
E para eventualidades assim, a gente vai chamando a galera, sendo o Maurício o que mais é presente por várias questões, porque ele está em mais de um assunto, mas a gente vai chamando, só eu e o Léo, em definitivo. A gente não tem, por exemplo, um departamento comercial que vai bater na porta de instituições, de empresas, bem como a gente não tem um RP que vai falar com deputados, vai falar, sabe, para conseguir uma emenda ou para conseguir uma ajuda, porque muita coisa, por exemplo, de algumas empresas públicas, é que assim o governo tem apontado, falou, fala com não sei quem, e aí, entendeu? Então, assim, porque é interesse, porque como o governo não tem o orçamento para chamar de seu, o orçamento da cultura é mínimo, né? Assim, tudo está na mão da Lei Rouanet. Eles deduzem que aqueles 4% do imposto referente ao lucro de uma empresa que está em dia com seus impostos vai ser suficiente para pagar a cultura, mas isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Não, assim, por onde está saindo a grana é pelo governo. Para o governo, assim, não estou dizendo nem o governo federal. A gente é PROAC, a gente é do governo do estado de São Paulo, que é gerido por quem é gerido, entendeu? Mas tá lá, porque essa é uma conta também tão grande, velho, que assim, é tanta confusão para poder parar isso que é muito mais interessante deixar essa parte da economia rodar, porque a galera sabe que dá resultado, muito Sim. resultado. Então, mas assim, no geral, tá osso, viu? Bom, o programa Alternativa está batendo papo com Marcelo Alitti, né, diretor ativo do Festival Internacional do Documentário Musical INEDIT, 18ª edição, e, né, a Alitti, o Léo, essa tarefa hercúlea, né, de já 18 anos levantando esse festival, e atrás de programação, de inscrições. E vamos falar então, vamos falar que é o que interessa, né? Do dia 17 ao dia 28 de junho, em São Paulo, em vários locais. Vamos ter aí vários documentários e também, né, esse ano o Inédito está botando para quebrar. Hoje vai ter show, vai estar movimentando a cidade de São Paulo aí nesse período. Então vamos começar falando, Alit, vamos destacar alguma coisa, vamos começar, você quer começar com a programação Olha, internacional, nacional? vamos começar, Alex, assim, pelo nosso xodó, que é sempre a competição nacional, né? Sim, Que a gente dá o prêmio para o melhor filme e leva o vencedor para Barcelona. Então, assim, o nosso grande xodó, para mim, é a parte do festival mais importante e eu sempre gosto de começar com ela. Esse ano a gente tem 9 filmes concorrendo ao prêmio do festival. Começa com a Dona Onete, no coração, meu coração nesse pedacinho aqui, dirigido pela Mini Kert. Filme bem legal, cara, que esse de verdade, para mim, é um filme que é o primeiro filme que tinha que ser sido feito sobre a Dona Onete, entendeu? Assim, vamos começar daí, né? Eu gostei muito do filme, muito divertido, e Dona Onete é uma simpatia sem igual, e uma delícia de filme. Depois tem Entre o Sucesso e a Lama, que é premiere no festival, um filme do Cristiano Burlan, um ótimo documentarista, que, assim, o filme, teoricamente, ele é muito bom, porque ele para ser um filme quase de um making-off de um projeto de hip-hop, chefiado pelo Ed Rock do Racionais e pelo Gaspar dos África. E, claro, você tem ali histórias pessoais e tudo isso, só que aí tem também, e tudo isso acontece no Teatro de Container. E, enquanto ele gravava aquilo, estava toda a atenção da ação de despejo do teatro. teatro. Então, o filme acaba tendo várias camadas dentro, assim, um filme muito bom, chama Entre o Sucesso e a Lama, e é do Cristiano Burlan, um ótimo filme. Tem o Massa Franqueira, da Ana Ripper, que é sobre a sexualidade no funk, né? Tem muita, assim, bastante putaria, e é um filme muito legal, muito bem filmado, assim, é um filme muito, muito interessante. Ninguém Pode Provar Nada, do Rodrigo Pinto, que conta a vida do grande Ezequiel Neves, uma figura engraçadíssima, produtor do Barão Vermelho, uma espécie de mentor do Cazuza, um cara figuraça.
Assim, e muito doido, gente. Muito doido mesmo. É isso, o Ezequiel é uma pá muito doido. Velho, é muito maluco, cara. Ele é muito maluco. Aí, cara, tem o Cravista do Luiz Eduardo Osório, que conta a história do Roberto de Regina. Ele é um cravista, ele toca cravo, né? Esse instrumento com teclas e tal. E ele montou o próprio cravo dele e, enfim, uma figura muito, muito, muito sui generis, figuraça, que fez esse filme aos 97 anos, Olha, né? Uma figuraça, assim, um filme muito, muito divertido. Aí tem o Pontos de Força da Vânia Lima, cara, que é com o Matheus Aleluia, um filme belíssimo, belíssimo, assim, com uma fotografia incrível, seu Matheus, assim, filmado na roça dele, né, no terreiro, lá em Cachoeira. Lindo, muito, muito bonito, assim, recomendo muitíssimo o Pontos de Força. Aí a gente tem também Os Tribalistas, o Baú da Hora Fértil, da Dora Jobim, que é um filme muito interessante, porque assim a grande maioria dos documentários musicais acaba mostrando as gravações e tal. E esse filme mostra o processo de composição das canções. Mostra os três, né, o Carlinhos Brown, Marisa Monte e o Arnaldo Antunes, juntos no estúdio, criando, assim, brincando, né, e fazendo música, assim, um filme muito divertido e muito interessante, assim, para ver o processo de criação, né, desses artistas, principalmente quando estão juntos. E aí tem o Universo Circular, da Gilcide Oliveira, cara, que para quem não conhece, é uma figura central, assim, da vanguarda musical brasileira, pioneira da música eletrônica no Brasil, uma figura incrível, incrível. Esse filme do Dácio Pinheiro é muito, muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que esse filme vai dar o que falar. Só vou dar uma dessa, Alex. Se liga. Stravinsky foi na casa dela e tocou no piano dela e ficou nossa, hospedado na casa dela. na casa dela, É, putz. cara, Não, assim, é história impressionante, assim, John Cage ia se hospedar lá para ficar batendo papo sobre filosofia musical, bicho, é incrível, assim, esse filme já é estou muito doido, elegendo ele meu favorito. puta, e aí tem, cara, uma bomba, que é o Vivo 76, do Lírio Ferreira, que é sobre o disco Vivo, do Alceu Valença, um disco lançado em 76, e é muito interessante esse filme. Ele é bem diferente, assim, Lírio conseguiu tirar muito do Alceu. Ele conseguiu tirar muito do Alceu, foi muito legal. Assim, Legal. tem coisas muito divertidas, assim, a galera vai dar umas boas risadas. O Alit, a gente precisa ir para apoios culturais aqui da rádio e Claro, a gente vai fazer um apoio cultural rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o vamos lá. segundo bloco, com o Marcelo Alit falando da 18ª edição do INED, Festival Internacional Documentário Musical. Fica ligado no Alternativa, na Rádio Universitária, daqui a pouco a gente volta.